gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a série original Netflix 50 metros quadrados. Essa produção é da Turquia e vai render uma análise sem spoiler nesse vídeo. Então você já sabe, se inscreve no canal se não é inscrito e também não esquece de deixar a sua curtida. Bem, essa série conta a história de um homem, o Sombra. Ele é chamado assim pois ele não sabe o seu verdadeiro nome, as suas origens. Isso porque quando ele era bem pequenininho, ele foi resgatado ao ser encontrado por um homem, o Servant. Esse Servant seria como um pai ao longo da vida dessa criança, né, do Sombra. Porém, a vida não é um continho de fadas. E o Sombra leva o nome de Sombra porque é justamente a sombra do Servant, pois é ele quem faz o serviço sujo do Servant. Mas as complicações da série acontecem a partir do momento que o Sombra está indignado e ele está exausto de não ter informações sobre o seu passado, sobre seus pais, sobre sua origem, sua história. E com isso, ele tenta encontrar formas de saber mais sobre si. E aí começa todo o rolê louco com o Servant, porque ele não quer que o Sombra descubra sobre o passado dele. O que tira o Sombra do sério e ele fica pistola. E aí, gente, aí que começa a ação, vem muita traição por parte de ambos os lados. E como resultado, gente, temos um primeiro episódio com muitas traições. Mas por que 50 metros quadrados é o nome da série? Isso porque quando o Sombra tenta se desvincular da sombra do Servant, ele acaba assumindo a identidade de uma outra pessoa. Ele começa a se passar pelo Aden. Eu acho que é Aden que fala. Tem uma pronúncia bem diferente os nomes nessa série, tá, gente? Ele assume o lugar do Aden, que seria filho de um alfaiate. E assim, né, o Aden herda uma alfaiataria do pai. Consequentemente, quem herda a alfaiataria seria o Sombra. Bem, o que eu posso falar pra vocês sobre essa produção turca é que ela tem muita porradaria, muita violência, muita cena de ação, traição. Porém, isso é o que a gente consegue captar logo no piloto. E eu falo pra vocês, eu curti bastante a abertura, o primeiro episódio dessa série. E também curti bastante o desfecho dela, né? A Netflix bem espertinha, deixa arcos aí, ganchos para uma continuação. Então, tem um desfecho bem feito nessa história. Porém, gente, há todo um meio entre tudo isso. E aí, na minha visão, foi uma grande encheção de linguiça. E eu vou contar pra vocês mais ou menos um pouquinho, sem entrar em detalhes. Então, acaba que a série, que deveria ser uma produção de ação, com uma pitada de drama, acaba virando uma farofa que tenta agradar diferentes públicos e tenta inserir romances pra tentar fazer a gente ter nossos shippers na série. Insere muitos momentos de humor com atuações de alguns personagens bem exageradas. Parece pique novelão, sabe, gente? Parece muito, assim. Ao decorrer dos episódios, eu me senti assistindo uma novela, assim. Foi a mesma energia. Então fica um pouco confuso esse blefe da série com diferentes públicos, né? Eu sei que tentaram fazer um balanço na série, né? Não deixar tão, assim, voltada pra violência, ação. Ao mesmo tempo, né, que colocaram esses momentos de humor para descontrair a produção. Mas é que acabam exagerando em algum momento e vira uma grande enrolação. Sem contar que há excesso de micro-histórias. Eu já vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas, enfim, saiba que é uma grande farofa, que tem mistério e muita enrolação. Bem, falando aqui sobre o protagonista da série. Claramente, o ator é bastante carismático, né? Dá pra ver. Mas parece que a direção se esforçou pra tirar todo o carisma do personagem. Ele é um contra-lei, assim, um fora da lei. Já que ele faz coisas bem duvidosas, assim, né? Ele é um assassino, ele faz o trabalhinho sujo do Servant. Então, a gente acaba que, né, a gente já duvida do caráter dele. Mas, se tem uma coisa que a gente já sabe, é que dá sim pra gostar do bad boy. Dá pra gostar do cara errado, né? Em várias séries da Netflix a gente se apega ao bandido. E daria super pra gente se apegar ao protagonista dessa série se não fosse o exagero da produção, né, da direção, de tentar tornar toda vez que a gente pensa que, ok, estamos criando um vínculo com o personagem, vem algum momento de cena que, uau, rompe tudo, sabe? Então parece que se esforçaram pra criar um personagem não carismático, mesmo o ator tendo esse charme por conta própria. Não rola aquela identificação logo de cara. Por exemplo, recentemente saiu na Netflix Lupin, né? Que tá ainda no Top 10 Brasil, tem vídeo no canal. E, cara, você não tem como você não gostar do Lupin. Ele é um bandido, assim que você gosta dele. Mas, em contrapartida, o Sombra aqui eu acho que pesaram um pouquinho na mão e exageraram um pouco nele. Há muitos personagens secundários na história e querem trabalhar todos eles nessa série, o que acaba
ritmo da série, porque lá pro meio da série, na metade dos episódios, eu tava bem cansada, porque é tanta encheção de linguiça com outros personagens secundários que a gente não tá interessado em saber o que vai acontecer com eles. A gente quer saber mesmo se o Sombra vai descobrir a origem, qual é o grande mistério da série. Então, eu acho que acabaram perdendo um pouco a linha aí e exageraram criando muitos personagens pra essa produção e dando relevância pra todo mundo nessa primeira temporada. Inclusive, eu acho que isso se deve principalmente ao excesso de episódios. Normalmente a Netflix vem fazendo séries mais curtinhas, bem amarradinhas, e eu gosto disso. Eu acho que quando a série não tem o que contar, não vale a pena ficar criando episódio extra só pra poder fazer uma série mais longa. Não vale a pena, tem que fazer um negócio bem amarradinho. E nessa série houve até que um excesso de episódios, são 8 episódios, porém eu diria que na verdade são 9 episódios. Isso porque o último conta com uma duração dobrada, né? Quase que o dobro em relação à média da temporada inteira. Então, praticamente 9 episódios. Mas eu deixo bem claro pra vocês, não tô falando que é uma série que não vale a pena ser assistida. Eu não colocaria na categoria de séries ruins. Eu acho que é uma série mediana, assim. Como eu falei pra vocês, tem um ótimo primeiro episódio. O desfecho, cara, eu fiquei tipo, uau! Quero uma segunda temporada. Então eu acho que poderia ter uma continuação da Netflix. Eu até assistiria, porque eu fiquei bem intrigada pela resolução que deram pra série. Curti, mas precisam evoluir bastante, principalmente nessa questão de organizar o que acontece no meio, né, no miolo da história. Um ponto positivo aqui, falando sobre a história, é que eu gostei bastante como ela tenta alimentar toda a narrativa com valores, principalmente o espírito de comunidade, né, e é algo que eu gostei bastante na série, então quando você for assistir, preste atenção nisso. E isso também reflete muito na evolução do protagonista. Isso é legal, né? Porque a gente vê o protagonista, mesmo não sendo tão carismático como poderia ter sido, mesmo assim ele tem uma evolução, que ele começa de uma forma, vai evoluindo ao longo dos episódios e termina a série de uma forma completamente diferente. Isso eu achei legal e é um ponto positivo a ser destacado. E eu não sei vocês, mas me conta aí se você já assistiu a série, porque eu percebi uma coisa, e eu não sei se foi só eu que fiquei confusa com isso. Muitos momentos da série eu tive a sensação de que a série talvez não se passe nos dias atuais. E eu não sei por que isso acontece, mas eu vejo muitos elementos meio que antigos na série. O jeito que os personagens se comportam também, né? O tipo de comunidade que vive naquele bairro também, né? Não sei. Claro que dá pra perceber que sim, se passa nos dias atuais, principalmente quando a gente vê os personagens utilizando um smartphone. Então fica claro pra gente que se passa, né, nos dias atuais. Mas não sei, eu tive essa percepção que a série poderia facilmente se passar nos anos 90, anos 2000. Me conta aí se você também já assistiu a série e teve essa mesma percepção. E por fim, um ponto que eu acho muito importante é a questão de que, ok, por mais que não tenha sido a melhor produção, tenha dado alguns bons deslizes ao longo da execução da série, mesmo assim eu acho que é uma série que vale a pena ser assistida, né? Eu assistiria uma continuação. E o ponto que eu acho mais legal de tudo isso é que é uma produção turca, né? Então, graças à Netflix, tá muito mais fácil o acesso da nossa diversificação, no nosso catálogo de filmes, séries. Isso é muito bom, bem legal. Inclusive, algo que ainda é mais bacana ainda nessa série é observar as diferenças culturais que existem entre, por exemplo, a Turquia e a gente, né? Nós, brasileiros. Enfim, não vou dar spoiler, não vou entrar em detalhes aqui. Mas eu espero que você tenha curtido essa análise. Se você já assistiu a série, me conta aqui nos comentários se você gostou, se você não gostou, se teve uma percepção diferente da minha. E tá tudo bem, pode comentar aqui embaixo. Se você achou que a série é muito boa ou muito ruim também, pode comentar. Porque eu adoro discutir opiniões diferentes aqui com vocês e gosto muito quando vocês interagem comigo. Muito obrigada por assistir esse vídeo até agora. Se inscreve no canal se você não é inscrito e não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, tá bom? Beijinhos e tchau, tchau!